sejam A e B reais, com A menor que B, menor do que B, e F uma função contínua em AB com f de x maior que ou igual a zero, qualquer que seja x pertencente ao intervalo AB. Então, nós vimos que o seguinte, sendo ômega a região plana dada dessa forma, conjunto formado por cada xy de R2, formado por cada xy pertencente a R2, tal que x é maior do que ou igual a e menor do que ou igual a b. E o y é maior que ou igual a zero e menor que ou igual a f de x, tá certo? Por definição, a área de ômega, o tamanho de ômega, que é a sua área, é por definição a integral definida de A até B. Isso aqui é a definição, tá? Já foi dada essa definição, hoje eu vou trabalhar com ela. Então você tem aqui, ó, aqui o eixo X, aí você tem o A, você tem o B, e você tem aqui a F. Então, a região ômega é essa região aqui. A área dessa região ômega é, por definição, a integral definida, por tudo que foi discutido aqui em sala de aula. Agora, observe que esta forma, ela tem umas generalizações, que são as seguintes, das quais é a seguinte, sejam A e B reais, com A menor que B, e FG funções com f de x maior do que ou igual a g de x, qualquer que seja x pertencente ao intervalo AB. E FG funções contínuas, perdão, faltou dizer o detalhe, funções contínuas em AB com f de x maior que ou igual a g de x, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo fechado AB. Tá? Aí B reais com a menor e FG funções contínuas em AB com f de x maior do que ou igual a g de x, qualquer que seja x no intervalo fechado AB. Então, sendo ômega, tá? O conjunto dos pontos x, y de R2, tais que o y tais que o x é maior do que ou igual a e menor do que ou igual a b, e o y é maior que ou igual a g de x, que é menor que ou igual a g de x,
tá? A área de ômega é a integral de A até B da F menos AG. São integráveis. Olha o que você tem aqui. Você tem aqui o seguinte. Aqui é o eixo X. Aí você tem o A. Você tem o B. Bom. E você tem aqui, ó, a G e a F. O gráfico da F por cima do... Aqui. Então a sua região ômega é essa. Essa é a região ômega. A região situada entre os dois gráficos. Um par ordenado x, y pertence à região, somente se a sua abscissa x está entre A e B, e a sua ordenada y está entre g de x e f de x. E aí a área, é claro que a área é essa integral. Por quê? Por quê? Porque a área é a integral até a f, né? Isso aqui é exatamente, ó, vou colocar em preto. É a integral de A até B da f, integral definida, menos a integral de A até B da g. Integral da diferença, a diferença das integrais. E observe que essa fórmula, ela permanece a mesma, tá? Qualquer que seja a posição do eixo das abscissas. Isso você não pode deixar de perceber. Você é obrigado a perceber isso, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: se você está com essa situação aqui, ó, o que é fundamental é que a f f de x seja maior que ou igual a g de x. Nesse caso, a região ômega permanece a mesma. A região ômega permanece a mesma, não, expressei mal. A região ômega é essa daqui. E a fórmula permanece a mesma. Porque quando você calcula a integral de A até B da F, dá positivo. A integral de A até B da G, nesse caso aqui, dá negativo. Mas quando você faz a diferença, você está somando. Tá certo? Então, não importa a disposição do eixo das abscissas, tá? Você tendo isso aqui, a área da região limitada pelos dois gráficos é a integral da diferença. Entendido? Então, por exemplo, encontre a área da região limitada pelos gráficos de f de x igual a x2 mais 1, tá certo? F de x igual a x2 mais 1 e, tá?
g de x igual a g de x igual a f de x igual a x2 mais 1 e g de x igual a g de x igual a x. Por exemplo, tá certo? G de x igual a x. Então, solução. Problema desse tipo, que envolve área de região, você tem que visualizar a região. Tá? Pelos gráficos de f de x igual a x2 mais 1, g de x igual a x, e faltou, né? E pelas retas x igual a 1 e x igual a menos 1. Tá certo? Pelos esses gráficos, pelos gráficos dessas funções, e pelas retas x igual a 1 e x igual a menos 1. Então, veja. Então, vamos desenhar aqui. Y, x, x2 mais 1, ó. x2 mais 1, tá aqui, é uma parábola. Vou exagerar, está ela bem aberta aqui, ó, uma parábola. Y igual a x2 mais 1. É isso aqui, ó. Vamos pegar, escrever só assim. Isso aqui é o gráfico da F. Tá? Isso aqui é o gráfico da F. Parado. E o gráfico da G, quem é? É y igual a x. Tá? Y igual a x. Tá? Isso aqui é o gráfico da F, vou botar F aqui. E o gráfico da G. E as outras, porque isso aqui é 1, né? Aqui você vê que isso aqui é 1. Tá? E 1. E aqui, 1 e menos 1. Então você tem, ó. Agora você tem as duas retas, que é a reta x igual a 1 e a outra reta x igual a menos 1. Então essas quatro curvas aí limitam, né, essa região ômega aqui. Então o A, à luz da fórmula, o A é menos 1 e o B é 1. Então, escrevemos, sendo ômega a referida região, quem é a área de ômega? Área de ômega, tá? Eu denoto assim, área. Entre módulo, né, tem o tamanho de uma região é a sua área. Tá, a área de ômega é igual a quê? É a integral de menos 1 a 1, de quem? Da função que está por cima, tá? Que é qual? x2 mais 1, que é f, que é x2 mais 1, menos a função que está por baixo, que é quem? Que é x. Integral em x, está aqui. Vou colocar dessa forma, para ficar bem claro. É a integral de f de x menos g de x. Integral em x. Ok? Que é igual... Okay. A integral de menos 1 a 1 de f de x é x2 mais 1 menos g de x. Para g de x é x. É isso aí. Tá certo?
que é igual a quê? Primitiva, né? x3 sobre 3 mais x menos o quê? x2 sobre 2. Isso variando de quanto a quanto? Menos 1 a 1. Que dá igual a... O valor dessa função no 1 dá quanto? Dá 1/3 mais, mais 1 menos 1/2. Menos o valor dessa função no menos 1, que dá quanto? Menos 1/3 menos 1 mais, menos 1/2, que é x ao quadrado, tá? Menos 1/2. Então, quanto é que dá isso? Dá 1/3 mais 1/3, que é quanto? 2/3, não é? 2/3. Mais 1, que dá quanto? Mais 2. E menos 1/2 mais 1/2, que dá 0. Então, isso aqui fica o quê? Fica 8 sobre 3 unidades de área. Tá? Eu boto o A, que é unidades de área. Então, é a área dessa região aqui. Tá? A região limitada por uma parábola e por essa reta aqui no intervalo menos 1. Tá? Essas retas, nem sempre elas aparecem, ou seja, o intervalo de existência no domínio nem sempre é dado explicitamente por duas retas. Isso pode estar implícito no enunciado do problema. Como? Assim, ó. Ó. Da mesma esta da aula passada, que já sei que funciona, da aula das 8 horas. Encontre olha aqui, ó. Encontre a área da região limitada pelos gráficos de f de x igual a f de x igual a 3x menos x2, certo? E g de x igual a menos x. X igual a menos x. Bom, então, solução. Vamos esboçar os gráficos dessas duas funções. Esboçar os gráficos dessas duas funções. Então, você tem, ó, vamos lá aqui, vamos colocar aqui. Eu já sei mais ou menos o que vai dar isso aqui. Então, você tem 3x menos x2, o gráfico é uma parábola, passando por dois pontos bem conhecidos aqui. Quais são os pontos 0 e 3. Tá? Então, isso aqui é uma parábola, com cavidade voltada para baixo, tá? Isso é o gráfico da função f. Y